Podemos? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado à SAESP pelo convite para participar desse webinar sobre anestesia e oftalmologia. Antes de explicar a dinâmica desta apresentação o moderador e o apresentador, eu tenho duas notícias, duas comunicações para fazer, com muito prazer que faço. No dia 7 de outubro, será realizado na SAESP um workshop sobre bloqueios em oftalmologia. Outra coisa extremamente importante é que no Copa do ano que vem será realizado concomitantemente, agregado, o Congresso Mundial de Oftalmologia. Isso aí é o fruto do trabalho do Dr. Daniel Espada Laos, muito amigo do Dr. Kumar, e eles estão lá organizando a programação científica, vai apresentar à sociedade, a ISAESP vai analisar e vai ver tudo, e teremos então um congresso aqui. Nós, anestesiologistas brasileiros, temos muito a contribuir com a anestesia e muito contribuímos para a anestesia oftalmológica no mundo. Eu explico. Começamos lá atrás falando praticamente sozinho. Hoje tem muitos anestesistas que praticam a anestesia oftalmologia. Num nível, eu acho que o nível da anestesia oftalmológica no Brasil é bom. E você vê que hoje se organizam mutirões para atendimento de cirurgia de catarata, especialmente, dentro do Sistema Único de Saúde. Temos alguns exemplos no Brasil. E, inclusive, os expedicionários da saúde fazem, anualmente, duas ou três expedições para a Amazônia para cuidar, para fazer cirurgia de catarata lá nos índios. É uma coisa muito, muito importante e é a abnegação de vários que se congregam todo ano para fazer esse tipo de coisa. Então, nós temos muito colaborado com a evolução da anestesiologia em oftalmologia no Brasil. A dinâmica será a seguinte, aqui desse webinar. O Dr. Eduardo Elfstein, nós vamos apresentar, que é corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento e Anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, é anestesiologista da Clínica de Anestesia de Ribeirão Preto e é membro do Núcleo de Anestesia e Oftalmologia da SAESP. Ele será o moderador. A ele devem ser enviadas as perguntas para que ele possa, então, colocar para discussão pelo conferencista, por este coordenador e também por ele mesmo, moderador. Enfim, as perguntas deverão ser encaminhadas ao doutor Eduardo, que é o moderador. E vamos ouvir, então, o doutor Luiz Henrique Cangiani, que vai falar sobre anestesia e oftalmologia. Ele é corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento do Centro Médico Campinas, é anestesiologista da Fundação Centro Médico Campinas, é membro do Comitê de Anestesia Ambulatorial da SBA e membro do Núcleo de Anestesia e Oftalmologia da SAESP. Com a palavra, o doutor Luiz Henrique Cangiani. Obrigado às apresentações. Vamos partir direto, então, para a apresentação, para a gente poder depois ter um bom tempo para a nossa discussão. Então, vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Aí. Vamos chegando. Se vocês veem, por favor, me avisem. Tudo ok? Então, vamos começar. Então, para começar, eu gostaria de tomar alguns minutos rápidos para alguns conceitos básicos relacionados à anatomia, porque sem essas informações vai ser difícil da gente entender depois os bloqueios, né, que é a segunda parte da nossa apresentação,
E por fim, como o título do webinar diz, é o que tem de evidências científicas, e aí nesse ponto eu gostaria de pensar algumas informações para que depois nós possamos discutir, na verdade, usando a expertise aí de todos os presentes aqui no webinar. Então, o globo é composto por duas estruturas, vamos dizer assim, dividido em duas grandes partes, né? A câmara posterior do globo, onde está o humor vítreo, né? Dividido aqui pelo cristalino, vamos dizer assim, pelo ligamento suspensor do cristalino, e depois na câmara anterior. De tal forma que aqui a gente tem o humor aquoso e nessa parte o humor vítreo, uma substância mais gelatinosa. As cirurgias que são realizadas no globo ocular, especificamente intraoculares, né, podem ser realizadas na câmara anterior, principalmente a de facoemulsificação, cirurgia de catarata, e também as cirurgias realizadas no segmento posterior do globo, que aí são as vitrectomias, as retinopexias, né, e algumas cirurgias extraoculares, como as trabeculectomias para controle da pressão intraocular em pacientes glaucomatosos, ou para a realização da colocação da cinta, né, que hoje se faz menos, mas ainda existem casos indicados, para a cirurgia de Skepins, para a cirurgia de descolamento de retina. Existem outras estruturas aqui presentes dentro da órbita e que são de extrema importância, como os músculos que compõem o cone muscular, né? Nós vamos descrever à frente. Aqui, apenas para chamar a atenção entre as regiões da câmara anterior e da câmara posterior, dividido pelo cristalino, né? Lembrando que o humor aquoso ele é produzido na câmara posterior, passa através e depois ele é conduzido até a câmara anterior, através dos corpúsculos ciliares. O globo ocular está contido, portanto, dentro de uma estrutura óssea, a órbita, que é uma estrutura relativamente cônica, né, como a gente pode ver nessa imagem aqui de ressonância nuclear magnética, em que essa é uma imagem em T2, né, ou seja, o que tem água fica branco, né? Então a gente pode ver aqui o vítreo, apesar de ser gelatinoso, ele existe água dentro dele, então ele fica bem evidente aqui o globo com toda a sua câmara posterior e anterior. Aqui dentro a gente tem gordura, tá certo? E essas imagens mais discretamente hipodensas aqui são os músculos, componentes do cone muscular. São eles o reto superior, o reto inferior, os dois retos lateral e medial, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Portanto, 6 músculos, né? Que aqui num corte sagital, o reto lateral foi seccionado, a gente consegue, ele está rebatido aqui, então a gente vê aqui em cima o reto superior, andando sobre ele o músculo elevador da pálpebra, aqui o músculo oblíquo inferior, né? Medialmente estaria o músculo oblíquo superior, e aqui o reto inferior. Importante lembrar aos senhores também que os nervos também estão contidos dentro da cavidade orbital. E os nervos, principalmente o terceiro, o quarto e o sexto par, estão relacionados à inervação motora do cone muscular, ou seja, que vai fazer a movimentação do globo ocular. Ainda contido dentro dessa estrutura cônica aqui da órbita, há presente ainda a artéria oftálmica, cuja o ramo terminal é a artéria central da retina, que é um ramo terminal, portanto, e daí tem uma característica que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? E existem também veias, né, que drenam as estruturas contidas aqui dentro dessa cavidade, e obviamente o nervo óptico, ou seja, dentro dessa estrutura orbitária aqui, nós temos 5 pares cranianos. O segundo, o nervo óptico, tá certo? Os ramos terminais dos ramos do nervo trigêmeo, que vão ser responsáveis pela sensibilidade, e os 3 ramos motores, o terceiro, o quarto e o sexto par. Aqui para mostrar para vocês, existem o nervo óculo-motor, o terceiro par, é responsável pela inervação muscular, né? Do reto superior, do reto medial, do reto inferior e do oblíquo inferior. O quarto par, o nervo troclear, inerva o músculo oblíquo superior, e o sexto par inerva o músculo reto lateral. Tá? Mais à frente, a mesma imagem, com um pouco mais de detalhe, mais próximo, né? Para a gente ver e começar a tomar cuidado, ou tomar um pouco mais de conhecimento, ou mais atenção, com quais as estruturas que estão localizadas dentro da cavidade orbitária, formando o cone muscular.
E aqui já fica a primeira menção que, obviamente, que os bloqueios objetivam depositar o anestésico nessa região atrás do globo, no conhecido espaço retrobulbar, tomando o nome bulbo como sendo o globo ocular. Então, portanto, quanto mais próximo eu injetar o anestésico local das terminações nervosas, tanto sensitivas quanto musculares, desses pares cranianos todos aqui presentes, maior efetividade eu vou ter na realização dos bloqueios. De antemão, ainda falando da anatomia, mas já chegando um pouquinho próximo das técnicas de bloqueio, existem dois pontos clássicos para a realização dos bloqueios. O chamado ponto A, que é relacionado ao epicanto lateral da fenda ocular, né? Então, se a gente traçar uma linha aqui médio-pupilar, tá certo? Ele vai cair no terço médio. Se eu traçar uma outra linha aqui no plano sagital, paralela à borda lateral da pupila, eu vou chegar num ponto aqui mais lateral, e o ponto clássico é um pouco mais lateral ainda a este ponto sagital da borda da pupila aqui, né? Da íris, vamos dizer assim. Então, esse é o chamado ponto A, um ponto clássico descrito por Atkinson há bastante tempo. O ponto B, um ponto alternativo, já muito utilizado, hoje em dia nem tanto, é o que se praticava principalmente para a complementação dos bloqueios quando existia um bloqueio parcial, uma vez realizado sobre o ponto A. Ainda existem técnicas que utilizam esses dois pontos de punção, mas como veremos mais à frente, outros pontos alternativos já superaram o ponto B em efetividade. Ainda relacionado à anatomia, por que esse ponto B perdeu um pouquinho de atenção, né? Ele perdeu um pouquinho de atenção por dois motivos. Primeiro, porque no epicanto medial, na face, no ponto superomedial da órbita, nós temos o tendão do músculo oblíquo superior, né? E aí você pode machucar esse tendão, eventualmente, nas suas punções. Outro detalhe é que o espaço que existe nessa região supermedial e no espaço clássico de punção no ínfero-lateral é muito menor, ou seja, justifica-se muito mais a punção ínfero-lateral do que a supermedial. Né? O ponto alternativo de punção ao ponto B seria a punção ínfero-medial ou transcaruncular, né? Para fazer bloqueios periconais aqui. O que se sabe é que a vascularização dessa região medial da órbita é muito maior do que na região lateral. Então, portanto, a chance de pequenas equimoses, quando os bloqueios são realizados nas punções mediais, são maiores do que nas punções laterais. Tá? Então, mais uma vez, para a gente ver aqui, esse é o ponto medial, né, o tendão do músculo oblíquo superior, e a presença de mais vasos sanguíneos na região medial do que na região lateral. E aqui também um espaço maior para a realização dos bloqueios, ao invés da punção medial. Algumas vezes não é possível se realizar bloqueios, né? Em algumas situações há de se partir para anestesia geral, e que pode ser associada à anestesia regional ou não. Quando que na anestesia em oftalmologia a gente parte para a anestesia geral? Quando o paciente é não cooperativo. Quando o paciente, por exemplo, tem ou é uma criança, ou o paciente com acometimentos de cognição importantes, pacientes autistas, pacientes com Alzheimer avançado, pacientes com características de ser surdo-mudo, ou pacientes extremamente ansiosos que não conseguem ficar parados no microscópio por 40 minutos, 1 hora e meia para uma cirurgia de vitrectomia, por exemplo, né, em cirurgias mais prolongadas. E nesse momento, o que é importante é você sempre associar com algum tipo de bloqueio e você lembrar que você precisa estubar esse paciente de uma maneira mais suave, vamos dizer assim. Então, esse foi um primeiro gancho, assim, antes da gente partir exatamente para os bloqueios, dizendo que essas condutas, na grande maioria dos pacientes que são submetidos a cirurgias oftalmológicas, as cirurgias podem ser feitas com pacientes em situação de anestesia regional sob sedação. E aí a sedação vai ser um ponto, espero que para a discussão, uma vez que existem várias formas de se fazer uma sedação leve, uma sedação consciente, ou em algumas alternativas, como na anestesia tópica para a cirurgia de catarata, a necessidade de uma sedação um pouco mais profunda. E aí, entre a escolha de fármacos e a característica da sedação, existe uma variedade grande
de opiniões, de estudos que podem ser discutidas oportunamente sem problema algum e até devem para enriquecer o nosso debate com os demais presentes aqui no webinar. Vamos chamar a atenção, então, um pouco mais dos nossos bloqueios. Os bloqueios podem ser feitos. Quais eles podem ser feitos? O bloqueio retrobulbar, o bloqueio peribulbar, o bloqueio periconal, a anestesia ou bloqueio subtenoniano, as técnicas extraconais e a anestesia tópica, né? Que é feita apenas com proparacaína. E a cinesia do bloqueio do nervo facial, que é feita em algumas circunstâncias, essa a gente vai deixar apenas da explicação teórica, porque hoje se pratica menos, mas ela é feita de uma maneira assim, vamos dizer assim, adjuvante aos bloqueios citados anteriormente, porque ela vai envolver apenas a motricidade do músculo orbicular do olho. Então, voltando às imagens aqui, o que é importante? Nós temos aqui um corte sagital da órbita do globo ocular, com o cone muscular representado, e alguns pontos designados. No ponto 1, seria uma injeção em cuja administração do meio anestésico é peribulbar. Então, a punção é feita no canto inferolateral da órbita, como descrito anteriormente, e o anestésico é injetado um pouco mais anterior. Aprofundando um pouco mais a agulha, a gente chega numa punção periconal, muitas vezes extraconal. Para que eu faça isso, a minha agulha não pode ser redirecionada em direção ao vértice do cone. Ou seja, eu não posso fazer um trajeto látero-medial, póstero-medial da minha agulha, porque senão eu caio no espaço intraconal retrobulbar. Tá? Agora, há de se convir comigo que a diferença entre se injetar peribulbar ou periconal possa ser, de certa forma, até grande. Agora, se qualquer deslizamento um pouquinho mais medial da agulha já torna a minha punção periconal extraconal, vamos dizer assim, periconal extraconal, em retrobulbar intraconal, que muitas vezes acontece de uma maneira até não desejada, haja vista que volumes pequenos, caso fiquem efetivos, o anestesiologista às vezes pode estar pensando que está fazendo uma peribulbar e na verdade está fazendo um retrobulbar, né? Porque é só lembrar dos bloqueios que vêm dos nervos periféricos, com o advento da ultrassonografia, a gente percebe cada vez a utilização de menores volumes, na é verdade? E a efetividade vai cada vez aumentando. Por quê? Porque cada vez eu estou injetando mais próximo da estrutura nervosa. E o mais próximo da estrutura nervosa é a localização retrobulbar intraconal. Essa é uma foto do Atlas de Anestesia, né, publicado pela SBA, que é o exemplo clássico de uma punção no ponto A para um bloqueio retrobulbar. Tá? Vejam que a agulha que está sendo usada aqui é a agulha chamada roxinha, né, que ela é de 20 milímetros por 55. Nós vamos chegar em alguns números mais à frente para entender que com essa punção aqui e fazendo um deslocamento medial, um pouquinho cefálico dessa agulha, né, uma tendência medial, respeitando o plano sagital para não fazer injeção intraneural do anestésico local, eu estou chegando no meu espaço retrobulbar intraconal quase que certamente. Né? Agora, se é feito um bloqueio peribulbar com dupla punção, aí eu passo a fazer o primeiro ponto no ponto A, né, sem introduzir demasiadamente a agulha, respeitando um diâmetro normal de um olho normal, que é em torno de 21, 22 milímetros, até 23 milímetros, sem redirecionar a minha agulha em direção ao vértice do cone, e eu faço a suplementação no ponto superomedial, mesmo correndo o risco de machucar o tendão do músculo oblíquo superior. Agora, utilizando agulhas um pouquinho menores, que a agulha de insulina, que é a agulha de 13 por 45 milímetros, a gente consegue atingir o espaço periconal, né? Ou às vezes até retrobulbar intraconal, em casos de olhos um pouco mais proptóticos, ou seja, um olho naquele em que está exposto o equador do globo. O que é o equador do globo? Significa o quê? Metade do globo está para fora, vamos dizer assim, e metade do globo está para dentro, né? Nós vamos ver umas imagens que eu vou tentar explicar para vocês. Normalmente, em olhos mais proptóticos, 2/3 ou 60% do globo ocular, ele já é extraorbitário. Então, se nós expusermos o equador do globo, como se fosse um terço médio aqui, e ultrapassarmos o terço médio da agulha, do globo ocular com a agulha, com certeza eu estou chegando no espaço periconal e às vezes até
no espaço retrobulbar. Por outro lado, se a gente pega olhos um pouco menos proptóticos, né, a chance de eu expor o equador do globo aqui é menor. Então, a chance dessa agulha aqui estar no espaço retrobulbar é menor do que dessa aqui. Ok? Então, o que vai mudar? Vai mudar para eu saber se eu estou retro ou se eu estou periconal, com certeza você só vai conseguir medir isso se você tivesse algum método de imagem ou se você faça algum método de avaliação da dispersão do anestésico local após a realização do bloqueio, tá certo? Ou por medida da sua própria efetividade. Fala, Luiz Henrique, se eu conseguir meu bloqueio com 4, 5 ml, eu acredito que pela nossa vivência diária, acredita-se que você deve estar fazendo uma anestesia retrobulbar intraconal. Tá? O bloqueio periconal medial serve para complementações tanto das punções inferomediais, retrobulbares ou periconais, tá certo? Pode ser feito por via transdérmica, como essa medida aqui, ou pela via transcaruncular. Lembrando que aqui nessa punção a agulha deve ser menor, a agulha de 13 por 4,5, tá? Não a agulha 20 por 5,5. O bloqueio peribulbar, portanto, como citado, ele é feito classicamente de duas formas, né? Com dupla punção, tá certo? O anestésico está sendo injetado aqui na região ao redor do bulbo, né? Não longe do cone e muito longe do vértice do cone, onde seria o espaço retrobulbar intraconal, né? Então, a técnica peribulbar clássica aqui constando de duas injeções, primeiro a superior, depois a inferior, tá ok? O bloqueio retrobulbar, como eu já falei, clássico, é feito expondo o equador do globo e entrando com a sua agulha, virando um pouquinho medialmente, superiormente, respeitando o terço médio para não provocar lesão ou injeção intraneural ou injeção do anestésico local dentro da bainha do nervo óptico, o que leva à anestesia do tronco cerebral ou à quemose contralateral. Tá? Então, a técnica retrobulbar clássica, injetando a agulha, deveria estar um pouquinho mais para dentro aqui, né? E virada no sentido intraconal, tá certo? Ó, então, veja que a gente perfura aqui, né? Caminha um pouco mais até chegar dentro do espaço intraconal. Tá aqui uma visão um pouco mais aumentada, vamos dizer assim, né? E o bloqueio subtenoniano, que é feito com cânulas específicas ou mesmo com cânulas metálicas, em que é feita uma dissecção da conjuntiva, expõe-se o espaço entre a esclera e a conjuntiva e se desliza essa cânula aqui até o espaço retrobulbar e se deposita o anestésico lá atrás do globo, ou seja, o objetivo é o mesmo. É uma técnica que não prevê movimentação do globo à sua realização. Portanto, é uma técnica acinética, tanto quanto as técnicas promovidas por bloqueios transdérmicos feitos com agulhas, né? Veja aqui o objetivo da administração do bloqueio na técnica transdérmica, subtenoniana. Tá? Então, os bloqueios eles podem ser divididos, além daquelas nomenclaturas todas, peribulbares, periconais ou retrobulbares, simplesmente em bloqueio intraconal ou extraconal, ou seja, o intraconal ficaríamos com a retrobulbar e os extraconais com as periconais ou peribulbares, né? Ou outra forma de se dividir em técnicas cinéticas ou técnicas acinéticas. Técnicas cinéticas são aquelas anestesias tópicas feitas apenas com colírio de proparacaína, hoje muito praticada para a cirurgia de catarata. Que agulha utilizar para fazer o bloqueio? A agulha de 20 milímetros por 55, que é a agulha roxinha, ou a agulha de 13 por 45. Por que não usar agulhas maiores, como a 25 por 7? Porque quanto mais longo é a agulha, mais longo é o bisel. Esse bisel ele é trifacetado, extremamente cortante, e ele corta facilmente a esclera. Então, portanto, não é recomendada a utilização de agulhas maiores do que essas. E não precisa, porque um globo normal gira em torno de 20 a 22 milímetros. E se o paciente for automíope? Muito pior, porque ele tem um aumento do diâmetro anteroposterior, e se eu usar uma agulha mais longa, a esclera fica mais fina, a chance de perfuração aumenta muito mais. E tem um trabalho que eu vou mostrar para vocês, recentemente publicado na Bijan, que o volume, ao ser utilizado em pacientes que são automíopes, ele é menor ainda do que num paciente não automíope. Tá? Então, o que a gente tem na literatura? Né? Que os bloqueios são seguros, muito seguros, a taxa de complicação chega a ser de 0,23%. A curva de aprendizado é muito rápida, esse é um problema, falar isso é fácil. E numa dessas isso é fácil, esse é o primeiro ponto para você ter problema. Né? Há de se respeitar sempre as facilidades, vamos dizer assim.
Então, para que você tenha uma maior divulgação dessas técnicas, deve existir, ou pelo menos tentar fazer com que essas atividades de ensino dos bloqueios retornem para as atividades dentro dos hospitais, mesmo porque a anestesia hoje, a oftalmologia hoje está migrando para as clínicas, né, especializadas, precisa de um treinamento, né, sempre. Essa é a chance para você diminuir problemas. E a experiência do anestesiologista nunca pode ser desconsiderada. Então, aqui mais uma vez o bloqueio como ele é feito, aqui a gente palpa, tá certo? Expõe o equador do globo, palpa, veja o espaço entre a órbita e o globo ocular, faça a realização do bloqueio periconal, puxando a pálpebra um pouquinho para baixo, expondo o equador do globo e vendo que a agulha está bem longe da esclera, tá certo? E introduz a agulha provavelmente no espaço periconal ou talvez no retrobulbar em casos de mais propitóticos. Esse é um vídeo rápido que a gente tem aqui para mostrar para vocês como é feito um bloqueio retrobulbar com agulha de 20 por 55. Então, o paciente olhando na posição primária, o equador do globo exposto e a agulha colocada lá atrás, tá certo? Então, a injeção é feita lentamente. Essa solução é uma solução de lidocaína 2% com bupivacaína 0,75% e hialuronidase 30 unidades por ml. Eu tinha 8 ml na seringa e injetei 5. Tá? No próximo slide aqui a gente vai ver o teste, como é que ficou, isso depois de 2 ou 3 minutos, tá certo? A gente vai ver lá um globo completamente acinético, um paciente que estava praticamente acordado, né? Mas bem levemente sedado para a cirurgia, tá? Aqui você vai ter um exemplo por vídeo, tá certo? De um bloqueio periconal com dupla punção, feita com agulha de insulina, num paciente, tá certo? Ele já está um pouquinho mais sedado do que o paciente anterior. Então é feita a primeira punção inferolateral, né? Expondo o equador do globo, um olho também bastante propitótico, né? Então foram feitos aqui nessa primeira punção 3 ml, e em seguida, eu vou me permitir passar um pouquinho aqui por causa do tempo, perdão. Oh, meu Deus. É feita ali. Vamos voltar, vai deixar passar a primeira punção, né? O paciente piscando um pouquinho, mas bem tranquilo. É feita uma compressão por 1 minuto, leve, tá certo? Apenas com os indicadores aqui próximo do ponto de punção. Em seguida vai ser feita a punção inferomedial. Vamos passar aqui. Inferomedial do bloqueio periconal com dupla punção. Vamos adiante. Vamos lá. Vou passar aqui um pouquinho. Ó, vai ser feita a punção inferomedial transdérmica, tá? Vamos lá. Com o paciente também olhando na posição primária. Joia? Tá. Certo? Injetados mais 3 ml de anestésico local. Aqui a gente tem uma imagem no bloqueio subtenoniano realizado, certo? Gentilmente cedida pela doutora Fernanda. Então é feita a dissecção da conjuntiva, a abertura do espaço subtenoniano, do espaço episcleral aqui na verdade, e vai ser inserida uma cânula metálica, própria, adequada para a anestesia e oftalmologia, que vai ser injetada lá, vai ser colocada lá no espaço subtenoniano. Toda essa cânula vai ser colocada lá atrás, e o objetivo é que esse anestésico seja administrado no espaço subtenoniano, tá certo? Portanto, na região intraconal. Né? Você vê que vai gerar um pouquinho mais de quimose, um pouco mais de sangramento do que nas técnicas transdérmicas, nas técnicas por agulha, certo? Mas é uma técnica que pode ser feita, tem bastante literatura sobre isso, e poderemos discutir à vontade. O grande interesse é o seguinte: uma vez injetado o anestésico no espaço subtenoniano, a ideia é que esse anestésico migre, tá certo? Tanto para a região anterior, que é chamada episcleral, quanto para a região posterior, né? Acumulando anestésico ao redor do nervo óptico, portanto, no espaço retrobulbar intraconal. Então, trata-se de uma técnica acinética. A imagem ultrassonográfica obtida pós-bloqueio
subtenoniana é essa. Esse sinal aqui é chamado de sinal do T. Né? A gente tem aqui o nervo óptico, o globo ocular, e essa imagem hipoecogênica aqui é o anestésico local no espaço retrobulbar intraconal, atingido após um bloqueio subtenoniano. Né? Essa é uma imagem ultrassonográfica obtida do serviço, onde a gente vê o globo ocular, aqui a íris, a córnea, o nervo óptico, tá certo? Esse aqui é o músculo reto lateral e a parede lateral da órbita. Lembrando que para se utilizar a ultrassonografia em oftalmologia, você precisa ter um preset adequado, não é qualquer software de ultrassom que você pode utilizar em ultrassonografia para oftalmologia. O que se fala em equador do globo é o terço médio do globo, né? O que eu falei para vocês, que 60% do globo já é extraorbitário. Então, o trajeto da minha agulha para atingir o espaço retroorbitário, retrobulbar, aliás, intraconal, é fazer um trajeto inicialmente perpendicular à parede lateral, à parede inferior da órbita, né? Paralelo, aliás, à parede inferior da órbita, depois redirecionando a agulha em direção ao vértice do cone. De tal forma que é importante que esses bloqueios sejam feitos com o olho sempre na posição primária, porque se você pedir para o paciente deslocar o olho para a posição ao contrário, o nervo óptico vem diretamente no trajeto da sua agulha. Então, isso justifica-se com imagens ultrassonográficas, um deslocamento médio em torno de 0,8 a 0,9 centímetros. E o espaço que você tem para passar a agulha entre a parede lateral da órbita e a esclera realmente não é grande. Então, por isso que o treinamento é importante para se evitar complicações potencialmente graves. Quando se fala, vou fazer bloqueio guiado em oftalmologia, é possível? É difícil, tá? Existem trabalhos mostrando que existe uma certa possibilidade de se fazer, mas na verdade o que você deveria fazer é, para você ver o nervo, você tem que posicionar o ultrassom nesse sentido, né? E para você ver a sua agulha, você tem que virar o transdutor no sentido da direção da injeção da agulha. Falta espaço, falta condição de segurar tanto a agulha, a seringa e o transdutor para se manipular. Mas o importante é você saber que existem algumas formas de se fazer. Você tem que ter um preset adequado para não promover lesão retiniana, e a alternativa é você fazer o bloqueio da maneira às cegas e depois fazer uma avaliação seguida do bloqueio para ver como é que ficou, se o meu bloqueio ficou intra ou extraconal, tá? Essa aqui é uma imagem de um paciente feita lá no serviço, essa aqui é a imagem pré-bloqueio, no globo ocular, o nervo óptico, o músculo reto lateral, e esse é o espaço retrobulbar e intraconal, tá? E pós-bloqueio, a imagem obtida é essa daqui, eu tenho um anestésico local colocado, posicionado tanto medialmente quanto lateralmente ao nervo óptico, tá? O que se usa? Se utiliza normalmente lidocaína com bupivacaína 0,75, na solução, na relação 1:1 ou 2:1, ou seja, mais bupiva do que lido, quando você tem cirurgias mais longas, ou a ropivacaína, ou até a levobupivacaína, tá certo? Todos esses têm N trabalhos que podem ser utilizados, mas o mais importante é a administração de adrenalina sempre e de hialuronidase também sempre, a gente recomenda, isso é uma posição nossa, que de a utilização constante da adrenalina em concentrações amenas, né? A concentração da literatura vai de 0,75 unidades por ml até 300. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos com até alguns exageros, com 1.500 unidades de hialuronidase, tá? Então vamos agora, mais outro final, ver o que tem na literatura para a gente tentar entender como é que as coisas andam, né? Então, nesse trabalho aqui de 2016, foram relacionados 40 pacientes. Esse trabalho é do Dr. Haroldo, anestesista lá de Goiás, muito amigo nosso, e que só trabalha com anestesia em oftalmologia. Essa é a tese de doutorado dele. Então, o que aconteceu? Ele fez lidocaína mais bup, utilizou 20 unidades de hialuronidase mais adrenalina, tá? E utilizou contraste radiológico, porque ele queria saber onde ele estava injetando esse anestésico local. Se ele estava injetando intraconal, se ele estava injetando extraconal. E a conclusão foi que a dispersão intraconal do anestésico local produziu o melhor score de mobilidade do globo ocular. Lógico, injetou mais perto dos nervos, tá certo? Quando você faz uma punção às cegas, você dificilmente sabe onde faz a agulha. Por isso que eu falei, muita gente fala que faz peribulbar e, na verdade, está fazendo retro. Tá certo? E condena a retrobulbar de uma maneira, vamos dizer assim, até inocente, né? Porque fala, retrobulbar eu não faço, mas a peribulbar eu faço com meus 4 ml. Tá fazendo retro, tá certo?
O método da imagem esclarece a posição correta da ponta da agulha, mas ele é pouco execuível na prática, são cirurgias muito rápidas, né? E aí ele justifica que existe sim uma certa até tranquilidade em falar que existe uma confusão na nomenclatura se é pério ou se é retro, né? O importante é que o seu bloqueio fique intraconal. Quando se utilizou ropivacaína mais lidocaína ou BUP mais lidocaína para bloqueios para cirurgia de catarata, né? Nesse estudo aqui duplamente encoberto, ele viu que você tem resultados muito semelhantes entre BUP a 0,5% mais lida a 2%, ou ROP a 0,5% mais lida a 1%. Veja que ele usou 100 unidades de hialuronidase nos dois casos, tá? Agora, quando se comparou as várias técnicas que eu mostrei, como a subtenoniana, peribulbar ou com a retrobulbar, nesse estudo aqui de 2015, ele já foi avaliar a qualidade da anestesia, score de dor e complicações e satisfação. E aí o que foi percebido? Quando existia acinesia insuficiente, na maior vez com bloqueio subtenoniano, tá certo? Existia uma hemorragia subconjuntival quimose mais prevalente nos bloqueios subtenonianos, e você tinha menores scores de satisfação com bloqueio subtenoniano. Falar, então o subtenoniano não é ruim? Não, muito pelo contrário, basta que você saiba fazê-la. Mas é fato que vai haver mais quimose e mais hemorragia, isso é fato, tá? Quando se comparou aqui uma revisão sistemática em 2012 com poucos estudos, você tinha só 5 estudos, né? Comparando aí as técnicas peribulbares, o que percebeu foi que você tem maior quimose e hemorragia subconjuntival no grupo da subtenoniana, tá certo? Do que nos grupos das peribulbares, tá já? Essa foi a grande diferença aí, relacionadas às complicações entre a peribulbar e a cirurgia subtenoniana e o bloqueio subtenoniano para a cirurgia de catarata. Quando se utilizou aqui em um outro estudo, talvez um pouco mais recente, você viu que a peribulbar e a subtenoniana tiveram acinesias semelhantes, as duas técnicas são seguras, tá certo? E teve menos quimose, a maior quimose no grupo subtenoniano. Toda vez que você for ler um estudo, você vai ficar chovendo nesse mesmo molhado aí, então por isso que eu vou me permitir já não ficar mostrando tantos estudos e vamos partir para outros assuntos relacionados aos bloqueios, tá? Tem mais um estudo aqui, só para terminar, essa parte da subtenoniana, 70 pacientes submetidos a vitrectomias, 3 pacientes anticoagulados, 2 com varfarina e 3 com rivaroxaban, 3 pacientes com AS, 1 com clopidogrel, tá certo? Quando ele comparou aí a peribulbar, a subtenoniana, com o que ele chamou de nova subtenoniana, que é utilizar uma cânula com uma curvatura que levava o anestésico para o espaço retrobulbar intraconal, tá? O que ele percebeu é que você não tem diferença nenhuma entre as técnicas, tá? Aliás, entre os anticoagulantes, no final a gente vai dar uma passada rápida sobre isso, mas eu espero que vocês entendam que para cirurgias do segmento anterior do globo, em pacientes na vigência de dupla antiagregação, pode-se fazer o bloqueio sem problema algum, tá? Para pacientes já anticoagulados, com dicumarínicos, o RNI deve estar menor do que 1,5 pelo menos, tá? Agora, quando se fala em adjuvantes, você tem aqui levobupivacaína, mais hialuronidase, mais soro fisiológico. Aí estão tentando administrar um monte de fármacos, como dexmedetomidina, dexametasona, midazolam, rocurônio, tudo tentando aumentar a eficácia do bloqueio, aumentar o tempo de duração do bloqueio, todos com resultados conflitantes. O que acontece é que a dexmedetomidina parece ser promissora, só que com doses cada vez maiores, parece ter uma absorção sistêmica da dexmedetomidina. E os pacientes acabam ficando muito mais sedados do que deveriam, tá? Então, entre os adjuvantes a ser utilizados, o mais importante é a adrenalina e a hialuronidase. Aliás, por falar na hialuronidase, vamos lá. A hialuronidase, o que é a hialuronidase? A hialuronidase nada mais é do que um polissacarídeo, tá certo? Que é uma enzima, aliás, que degrada o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um polissacarídeo, a hialuronidase vai degradar isso até monossacarídeos ou até disacarídeos. E o ácido hialurônico está presente na membrana, nas estruturas celulares, inclusive na condroitina. Então, quando se faz a administração da hialuronidase junto dos bloqueios oftalmológicos, a ideia é que você
despolimerize esse ácido hialurônico presente nas estruturas celulares e na condroitina e facilite a dispersão do anestésico local. E ela tem alguns antídotos, vamos dizer assim. Um dos melhores antídotos da hialuronidase é a própria dexametasona. Então, portanto, quando se pratica a administração da hialuronidase em concentrações absolutamente normais, diferente dessa daqui de 1.500 unidades por ml, evita-se que existam essa celulite perorbitária aqui, esse edema grande que aconteceu nesse paciente especificamente, tá? E muitas vezes essas celulites, elas são resolvidas em até 48 horas utilizando dexametasona. Esse é um estudo, um relato de caso, com uma complicação rara publicada pelo professor Kumar. Num estudo recente de 2023, ele fala muito sobre a hialuronidase, né? E ele mostra aqui recomendações de doses, de concentrações, né, das soluções de anestésicos locais, dos últimos estudos aí publicados desde 1983 até o ano passado. Você vê que essas concentrações são bem diferentes daquelas de 1.500. E na prática, eu mostrei estudos para vocês com dispersão intraconal do anestésico local, visto por ultrassonografia, com 30 unidades por ml. Tá? Outro adjuvante muito importante a assim falar é o seguinte: a adição de adrenalina é fundamental para o bloqueio, porque aumenta um pouquinho a duração, diminui a absorção, principalmente nos casos em que o bloqueio é feito só com lidocaína. Falar, mas aí tem a artéria central da retina, que você falou lá no começo, que ela é um ramo terminal da artéria oftálmica, e esse ramo terminal não responde a tônus simpático. Tá certo? Isso foi escrito em 2001 pelo professor Watkins, lá, publicado em 2001. E aí, desde lá, já se sabe dessa história, mas ficava sempre com bastante medo. Então, no Brasil, foi feito pela professora Ilma Patrícia, publicado em 2021, numa revista internacional, que ela fez 2 grupos, num com adrenalina e no outro grupo sem adrenalina, e ela fez Doppler colorido da artéria oftálmica antes e após o bloqueio, 10 minutos após o bloqueio. E aí, o que ela viu foi que não existia alteração, o que havia era uma diminuição da pico de resistência do fluxo da artéria quando se utilizava a adrenalina. Será que isso daqui foi feito por um efeito beta? Será que a adrenalina em baixas concentrações, como utilizada com outras indicações clínicas, pode vasodilatar e diminuir o índice de resistência? Ou seja, será que não tem problema mesmo de eu não utilizar a adrenalina? Então, aqui fica um trabalho recente, né, que coloca aí para a gente bastante questionamentos a respeito da utilização da adrenalina, né, mas de uma maneira bem segura, reforça que esse adjuvante aqui deve ser sim utilizado junto com a hialuronidase. Os demais, como bloqueadores neuromusculares, midazolam, dexmedetomidina, dexametasona, todos eles sem grandes evidências significativas, tá? Sem muita aplicação, inclusive na prática. Vamos lá. Desculpa, errado aqui. O próximo estudo que eu gostaria de mostrar para vocês é um estudo de 2021 que fala, em pacientes automíopes eu tenho que fazer um bloqueio diferente, eu tenho que tomar mais cuidado. Isso é verdade, tá? Então, o que ele utilizou? 7 ml de lido mais bup mais hialuronidase, 150 ml, e ele queria estabelecer um volume médio. Quanto que injeta normalmente no bloqueio? Ele falou peribulbar, tá? Mas o volume médio aqui foi em torno de 5 ml, né? Talvez tenha sido retro. Problema de nomenclatura, tá certo? Não vem ao caso. Mas o fato é que no grupo 2, onde a biometria é de 24 a 26 milímetros, ou seja, num paciente com óleo maior, o volume médio injetado foi significativamente menor. Fala assim, quanto que se injeta? 4 ml, 5 ml, 6 ml? Não existe uma órbita uniforme de um paciente para outro. É difícil estabelecer o volume, tá? O fato é que é importante saber que, normalmente, nos pacientes automíopes, o volume a ser administrado é menor. Por fim, eu gostaria de mostrar esse trabalho aqui, que é uma revisão brasileira do professor Augusto Takashima, ex-presidente da SBA, mostrando que relativamente, é seguro se realizar bloqueios para a cirurgia do segmento anterior do globo em pacientes na vigência de AS, de clopidogrel, mesmo em antagonistas da vitamina K, sem diferenças estatísticas com relação à incidência de hematoma retrobulbar.
tá certo? Isso é, de certa forma, um pouco controverso, tem muita gente que não aceita esse tipo de publicação ou de evidência, mas, na prática, ele pode ser feito assim. Em relação a outros tipos de anticoagulantes, tá certo? Você veja aqui, para a cirurgia de catarata, não se suspende nenhum tipo de anticoagulante. Para a cirurgia de vitreoretina, considera-se manter o risco, os fatores de risco. Para a cirurgia de glaucoma, suspende entre 3 a 5 dias. Para a cirurgia de pálpebras, certo? Não se suspende. Para cirurgias auriculoplásticas, se suspende 3 a 5 dias, né? Entre aqui, o AS não se suspende, entre os dois PY12, os Rivaroxaban e seus primos por aí, você troca por AS, mantém por 3 a 7 dias, né? Ou você tenta evitar. Na prática, o que se pode fazer é pelo menos suspender a última dose, tá? Isso também pode ser feito sem problema algum. Por fim, tem uma carta ao editor que foi publicada em referência a esse estudo aqui de 2017, também publicado na Anesthesia Analgesia, que ele mostra assim, fala, você deveria utilizar a recomendação, o que você acha seguro para se fazer anestesia? Você tem que treinar, você tem que recomendar técnicas que sejam seguras. No Reino Unido, a técnica subtenoniana, com ou sem anestesia tópica e anestesia mais intracameral, feita pelo cirurgião, é mais prevalente nos Estados Unidos. Se prefere a técnica subtenoniana, e aí, se necessário, se faz o bloqueio peribulbar. Aí foi feita uma segunda carta ao editor, pelo pessoal dos Estados Unidos, falando, não, a subtenoniana não deve ser preferida. Lá nos Estados Unidos, a gente prefere que faça bloqueio peribulbar, tá? Mas não se deve descartar a anestesia tópica ou subtenoniana. Ou seja, consenso não temos. O que temos é uma boa prática. Há de se ter boa técnica e boa prática. Então, para se fazer uma anestesia com boa qualidade em oftalmologia, deve-se conhecer a anatomia, treinar e ter uma curva de aprendizado adequada, respeitar suas indicações, respeitar a necessidade do cirurgião. Tem cirurgião que gosta de operar com o olho imóvel, conhecer as técnicas, utilizar a agulha correta e os adjuvantes recomendados, adrenalina e hyaluronidase. Ok? Muito obrigado, acho que eu falei demais. Temos uns 10 minutinhos aí para discussão. Eu só podia dar uma entradinha aqui. Eu vi a Maria José falando, é no Copa 2024, junto com o Congresso Mundial. Então, o Copa vai absorver o Congresso Mundial de Oftalmologia. Ok, gente? É isso. Vamos lá, as perguntas. Agora é o Eduardo que fala, né, Eduardo? Em relação ao uso do baroftalmo, quais as indicações, se ainda usa, quanto tempo deixa, vocês utilizam, como é que é a experiência de vocês com relação a isso? Você usa, Lu? Eu não uso. Então, eu uso só em cirurgia quando é transplante de córnea, que eu preciso deixar para baixar bem a pressão intraocular, então eu deixo um pouco. Lembrar sempre que o baroftalmo, se você deixar muito tempo, tem alguns relatos de caso acima de 10 minutos, você relaxa tanta musculatura extrínseca do olho que às vezes vai comprimir a artéria retiniana lá atrás e fazer até a maurose depois, fazer isquemia. Então, o uso ainda pode ser usado, eu não uso com frequência, eu uso em algumas cirurgias específicas, que é no transplante de córnea. Lembrar sempre para proteger bem o olho também, para você não causar lesão na córneazinha que já está ruim, né? Mas também já vai tirar. Mas eu utilizo nessas cirurgias, para baixar e deixar a pressão intraocular baixa. E a outra pergunta do Fábio, para vocês, é em relação à anestesia, quando tem perfuração ocular, se tem evidência de fazer bloqueio para cirurgia com perfuração ocular. E aí? Sempre cai em prova essas questões, né? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta, a resposta depende da sua experiência. Eu acho que minha resposta também seria essa. Eu já fiz várias vezes, mas aí depende. Depende da sua experiência, depende do cirurgião que vai operar.
Tem casos, tem uns scores, quando tem herniação de íris, você pode ficar mais tranquilo, porque o olho está relativamente composto, não tem risco de evisceração na hora da injeção. Mas, assim, acho que aí se você for entubar, estômago cheio, aumenta a pressão intraocular na hora de entubar, também é ruim, também é arriscado. Então é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, não é fácil resolver, eu acho que isso daí vai muito da experiência. Não sei o que o Dr. Cangiani pensa. Caiu? Será que ele sumiu? Não, ele me tirou. Ele... É isso aí. Ó, sobre o peso baroftômico, Eduardo, nós não usamos mesmo. Eu até imagino que você põe o peso assim, você comprime o globo. Lá atrás o anestésico faz isso aqui. Então o cone acaba sendo comprimido. Essa é a ideia. Mas com relação à perfuração, em primeiro lugar, eu acho que a preferência não é bloqueio, não. Mas na literatura tem trabalhos que estabelecem assim, ó, isso é uma perfuração perilimbar de 3 milímetros, sabe? Você pode tentar fazer um bloqueio com volume baixo, etc. Se o olho estiver bem composto. O grande problema desses traumas é que às vezes a lesão é pequenininha, pontiforme, perilimbar, mas você pega a esclera, depois sai rasgando a esclera lá atrás. Então é difícil. Eu li isso tudo e posso dizer para vocês que nas vezes que eu tive um trauma tal, o negócio, o caminho não foi o bloqueio, não. Entende? Outra coisa importante, e eu tive a oportunidade de vivenciar um caso, você recebe um paciente de fora que fez uma perfuração ocular e que vem para vitrectomia. Ele já tem lá o globo perfurado, vai para a vitreca. Por favor, foge do bloqueio, anestesia geral, entendeu? Para você não colocar ali, de repente pode furar também, de repente pode extravasar o vítreo, extravasamento de vítreo leva a retração vítrea e descolamento de retina, é muito sério. Mas, na literatura, diz o seguinte, até 3 milímetros, perilimbar, você pode, tem autores que fazem, mas também relataram complicações com o uso de bloqueio. É difícil. Eu acho que não é uma decisão fácil, não. Na hora de você ter um olho perfurado, o que fazer? Então, não é fácil. Já tivemos casos... Não teve condições que eu fiz? Teve condições que eu fiz. Vi que as condições eram boas, né? Para fazer, pouco anestésico, e tateando, fazendo devagarzinho, acabou resolvendo. E aí? O pessoal está... não, transplante de córnea. Aqui, ó, Dr. Celso, lá de Santos, nosso colega. Esse está sempre prestigiando a gente. Então, ele está perguntando assim, ó, transplante de córnea, qual a preferência? Bloqueio geral? E está parabenizando pela aula, que foi excelente, e eu concordo com o Celso, foi ótimo. É nada. Vocês são tudo amigos, tudo conflito de interesse. Responde aí. No transplante? No transplante, eu faço bloqueio, assim, que nem eu falei, eu uso... A gente, aqui no serviço, nós temos um trabalho publicado, é uma das poucas discordâncias que eu tenho aqui com o pessoal aí de Campinas, que a gente usa ropivacaína, 1%, e hialuronidase, a gente acaba usando 50 unidades por ml. E nós temos um trabalho publicado até na revista Escandinava, que é sobre o uso da ropivacaína com relação ao aumento da pressão intraocular. Porque quando você faz o bloqueio, mecanicamente você está jogando um líquido. Nós gostamos sempre de comparar a pressão intracraniana com a pressão intraocular. Então, qual que é a melhor coisa para a gente baixar a pressão intracraniana? Não é drenagem de líquor? E aí, no oftalmologia, a gente faz o contrário. A gente está introduzindo um líquido, então, portanto, mecanicamente, você está aumentando a pressão intraocular. Mas... no trabalho que publicamos lá na revista Escandinava, o Dr. Nocic, que elaborou, que é muito interessante esse trabalho, utilizou o tonômetro de Perkins para medir a pressão intraocular, comparou a utilização de BUP com Lido e ROPE. E depois de um certo tempo,
com a ROP, não se sabe se é o efeito vasoconstritor específico dela, né? Acabava baixando a pressão intraocular. Portanto, nós utilizamos a ropivacaína para realizar os bloqueios, então nós fazemos assim. E eu coloco um pouquinho, nós temos um serviço bom aqui de transplante, e aí acabo sempre fazendo desse jeito. Espero, passa manitol antes, exatamente também como nós fazemos para baixar a pressão intracraniana, né? Para deixar essa pressão intraocular mais baixinha. Como é que vocês fazem aí, Campinas? Eduardo, posso também falar alguma coisinha? Claro, né? Aqui, não, é porque isso aí é um assunto que, embora, enfim, o transplante também é bloqueio, a gente tem feito há muito tempo, acho que é uma boa indicação. Com relação ao trabalho no nocito que você falou, eu vivi isso. Você sabe que a Carp Clínica e o CET de vocês e nós temos um relacionamento muito forte há muito tempo. E eu vi o trabalho dele. Ele mostrou claramente, usando ROP a 1%, que eu não tenho nada contra, não, viu? Entende? Não, é só... aliás, tem autor na literatura que fica falando da adrenalina, que não pode, e usa ROP, que dá vasoconstrição. Entendeu? E agora a adrenalina, nós sabemos que ela absolutamente não faz diminuição de fluxo. Precisava fazer um trabalho com ROP no mesmo padrão, no mesmo nível que essa doutora fez, para ver se a ROP não dá alteração. Mas é excelente. O que acontece? Ele fez a bupiva a 0,75 com ROP a 1%. E aí a bupiva sem adrenalina dá vasodilatação, ela aumenta a pressão intraocular antes. A ROP já começa dando vasoconstrição, então a pressão já começa a cair. Aí o Edno Magalhães fez um trabalho onde ele pôs a adrenalina na ROP a 0,75. E o que aconteceu? Aí a ROP baixou mais a pressão, entendeu? Então, depende muito desse negócio da vasoconstrição, entende? Eu acho que se não for usar ROP, tem que ser com adrenalina, que nem o Luiz explicou. Mas não tenho nada contra a ROP, não existe assim antagonismo, é uma questão de hábito, a gente prepara a adrenalina na hora, usa lido mais bupiva. A ropiva não precisa, é só adicionar hyaluronidase e fazer. Entendeu? Mas é excelente. Certo. Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta. É só... deixa eu... Tem um comentário. Um comentário. Isso aí foi um residente que mandou assim. Se alguém usa clonidina nos bloqueios. Não. Simples assim. Eu também. Não. Eu não uso. Eu vi um trabalho na Bijan um tempo atrás, não me falha a memória o ano, eu acho que é 2008, já não é tão novo, que estava escrito assim, a conclusão do estudo. A clonidina é eficaz e praticamente equivalente por qualquer via. E ele comparou várias, entendeu? E aí a discussão era assim, para que você vai injetar perineural se você pode fazer na veia? Então, acho que é mais seguro, sabe? Esses bloqueios acabam comparando a lidocaína com dose crescente de dexmedetomidina ou clonidina ou de qualquer outro adjuvante, e você vai vendo só repercussões sistêmicas disso e não locais. Entendeu? Você parar para pensar na hyaluronidase, por exemplo, quanto tempo ela dura lá quando injetada no intraconal? De 30 minutos a 1 hora, vai embora. Ela vai embora, some. A minha vida é curtíssima. Entendeu? É muito rápido. Então, para que você vai usar um adjuvante que tem uma meia-vida longa, que vai deixar o paciente potencialmente saudado? Como é que fala? Sedado. Então, eu não vejo, na oftalmologia especificamente, não vejo indicação. Dessa clonidina, eu vi um trabalho que acabou me convencendo a não usar. Ele mostrou que quando usa clonidina com lidocaína, realmente o tempo de bloqueio é muito maior. Se você escolheu lidocaína, você já queria uma ação rápida. Exatamente. E quando se usa bupiva 0,75 com adrenalina e clonidina, aí não existe diferença nenhuma no tempo entendeu? Então, eu vou usar quando? Quando eu vou fazer lido e quero uma analgesia mais prolongada. É arrumar uma situação para indicar isso, entende? Então, a gente não usa. Não.
Não usamos. Não usamos. Nós aqui no serviço também não usamos. Não temos mais perguntas, eu só vou fazer mais um comentário assim para ver a opinião de vocês. Aqui eu tenho um cirurgião de retina que começou de vez em quando fazer cirurgia e ele pede para fazer uma sedação e ele faz subtenoniano para fazer cirurgia de retina. Vai até bem, assim, realmente, mas a cinesia é ruim. Lembra quando o Dr. Daniel Larrosse fazia que eles colocavam o abocate? Vocês recomendam isso para o cirurgião? Porque o nosso usa essa agulha mais curva mesmo, quando ele vai fazer ou não? Lembra que ele colocava o abocate 20? Olha, o abocate 20 faz certinho. Eu lembro, o abocate 20, ele viu no slide que nós apresentamos. Nós conversamos muito sobre esse abocate. É o melhor que tem. Né? É bom. Melhor do que aquela agulha curva lá. Então, esse negócio é muito melhor. Ele desliza lá atrás com uma facilidade espetacular, sem trauma. Sem trauma, sem trauma. Né? Então, porque eu falei isso para ele, ele ficou meio, mas será que dá? Aí ele testou uma vez e gostou. Desculpe, eu peguei um caruncho essa semana que me deixou com a tosse. Aliás, o Luiz Henrique está agora, pegou de mim, acho. Mas esse negócio da subtenoniana e vitrectomia, desculpe, mas você pode começar. Quando é que você vai usar uma analgesia prolongada? É na cirurgia que demora bastante tempo. É quando você faz a vitré mais cerclagem, não é isso? Sim. São aquelas cirurgias maiores que podem levar 3, 4 horas e tal. A rotina nossa com cirurgião, que infelizmente perdemos, era fazer um bloqueio retubar normal. Ele não abre a conjuntiva 360 graus, vai operando. Aí tem uma hora que pode ser que o bloqueio fique insuficiente, precise suplementar. Aí você pega o abocate, coloca lá atrás, injeta 2, 3 ml, e você está fazendo uma subtenoniana a céu aberto. Entende? Então, pode começar de um jeito e terminar do outro. E mais, quando terminar a cirurgia, antes dele fechar a conjuntiva, faz mais uma dose, isso vai dar uma analgesia pós-operatória prolongada. Com roupivas a 1% que você usa, você pode botar aí um tempo razoável, 3 a 4 horas de analgesia. Eu vou te confessar que assim, esse cirurgião começou a fazer isso porque ele opera na região, ele é muito rápido. E aí, na região, ele não botou muito fé nos bloqueios, que não estava dando certo. Então, ele falou assim, eu quero treinar, fazer desse jeito, para ver se dá certo. Mas a nossa rotina é essa, nós fazemos o bloqueio e, se precisar, a cirurgia for muito longa, aí ele complementa com subtenoniana, mas normalmente não precisa. Mas é uma saída. Essa complementação subtenoniana é muito boa em crianças, quando o cirurgião abre a conjuntiva para fazer a cirurgia de estrabismo, também abre o espaço episcleral ali, vai para o espaço subterrâneo lá atrás, você de fora do campo, você pega a solução e irriga ali, ó, com 1, 2 ml. Ela vai lá atrás. Vai lá para trás. Se você olhar, a criança estava com a pupila miótica, que estava sob anestesia geral, né? Quando você for olhar mais para frente, a pupila vai perder o tônus, assim, ó. Não significa que ela vai dilatar, ela vai perder o simpático, ela vai ficar toda tortuosa. Prova de quando você vai lá para trás, né? Entendeu? Fica muito bom. Aí você consegue uma boa analgesia. Nunca fiz assim. Então você pega. Você vai ver, no lugar que você instilou o anestésico em cima do músculo ali, por exemplo, você instilou no reto medial. Vai dar uma corectopia daquele lado, a íris vai desviar para lá. É interessante isso. A primeira vez que eu fiz. Assim. Não, a primeira vez que eu fiz, a gente falou, mas o que você fez com a pupila? Eu falei, nada, isso aí vai reverter. Nada. Isso aí é bloqueio, é anestésico local. É muito legal. Aqui você reduz o opioide, aquela história toda. A criança tem morte de vômito com estrabismo, isso é muito legal. E você vê, você joga por fora do campo, não tem nada. O cirurgião fala, peraí, ele abre, expõe ali com a pinça, você joga por fora, assim. Pega a mesma solução com hialuronidase e joga lá. 1, 2 ml, espera 1, 2 minutinhos. Suprime até o ROC. Entendeu? Se você fizer isso antes dele tracionar o músculo, até o reflexo do cálculo cardíaco fica atenuado. É que o cirurgião tem que esperar, né? Coisa que é difícil.
cirurgião esperar. Mas, em todo caso... Não, mas rock eles respeitam. Rock eles respeitam. Rock eles têm medo. Rock eles têm medo. E, não, olha só essa, então. O pessoal, você viu que nós somos tudo aqui, amigo, bate-papo de oftalmologia interessante. Vamos ver como é que vocês se saem dessa. Há uns 4 meses atrás, chegou um estrabólogo novo lá para fazer anestesia. Ele falou assim, você pode fazer bloqueio, mas eu quero que você faça um bloqueio que não dê bloqueio motor, mas dê para analgesia, porque eu quero que fique olhando para todos os lados. E aí, como é que vocês saem dessa? Dá um anestésico para paracaína para ele e pinga em cima só. Mas, Eduardo, isso aí é moda. Ele tem que saber, na cirurgia de estrabismo, o mais difícil é indicar, é fazer o diagnóstico e saber, olha, eu tenho que recuar 5 milímetros o músculo ou tenho que fazer um retrocesso ou um encurtamento. A partir daí, ele não vai ver resultado na hora ali, entende? Mas vamos deixar isso para lá. Eu tentei fazer isso, viu, Eduardo? Você só vai mexer no medial, 2 ml, aquela punção medial da órbita transdérmica, 2 ml e meio, só no medial. Aí só pega, dá analgesia ali, o paciente é capaz de movimentar, mas não posso prometer isso. Então, isso que eu falei. De jeito nenhum. Eu acabei fazendo um bloqueio com lidocaína só, com adrenalina, lidocaína, mas menos concentrado, eu fiz a 0,5%. Aí dá, aí fica. Mas sempre é estranho eles pedirem isso, porque... Não, foi a primeira vez, por isso que eu comentei. Se às vezes vira moda, né? Sei lá. Não. Isso aí eu acho que já caiu. E vocês fazem bloqueio, porque assim tem aquela discussão, né? Porque assim tem alguns estrabólogos que não querem que faça bloqueio, porque você pode rodar o olho, então na hora de aplicar o músculo. Então os oftalmologistas de vocês que fazem estrabismo, eles concordam com o bloqueio de boa ou querem geral direto? No paciente adulto, tranquilo, sem problema nenhum, a não ser quando é bilateral. Aí a gente acaba bloqueando o olho que ele vai mexer em mais músculos. E aí faz a anestesia geral e o outro com analgesia sistêmica. Agora, os nossos também. Anestesia geral, com essa história do anestésico tópico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aspergido. E é só isso. E tem uma doutora aqui, oftalmologista, que também não gosta de bloqueio nenhum quando é cirurgia de estrabismo. Aí para ela, anestesia geral, ponto. Mas é uma só. Então, aí, o Eduardo, é que vem o pingar, a hora que abre a cápsula de Tenon, expõe o músculo, é hora de pingar o anestésico. Interessante. Eu nunca fiz assim, não, fazer. Nossa, você vai ver, em criança, acorda sem dor. Era legal. E essa doutora, não quer. Foi ela que eu coloquei e deu corectopia. O que você fez? Eu falei, não fiz nada. Entendeu? Aí ela mesmo falou, pinga aquele negócio que o doente acorda bem, né? Porque eu falava assim, você cuida da dor lá fora, então. Não, mas realmente uma das coisas que convence que o Luiz falou que é verdade é o reflexo oculocardíaco, né? Com certeza. Eles morrem de medo mesmo. Então, joga e fala assim, agora você espera 2 minutinhos e traciona devagar, tal. Você vai perceber que aquela história nunca abole, você também não pode prometer isso, mas que dá uma atenuada, dá. Sim, Isso dá, principalmente no medial. Né? Tá bom? Gente, foi ótimo. Primeiro eu queria agradecer também, passou um pouco. Se deixar aqui, a gente fica a noite inteira conversando. E eu preciso devolver o computador para meu filho, que quer jogar o Fortnite dele aqui. Gente, muito obrigado pela participação de todos. E, assim, agradecer muito a SAESP pelo convite. E estamos aí, né? 7 de outubro estaremos juntos, presencialmente. E depois no Copa no Mundial. Estaremos todos juntos. O Copa no Mundial vai ter bastante coisa para a gente lá. Esperamos que todos participem. Eu gostaria de agradecer também. Só isso. E parabéns pela aula, foi ótimo. Muito obrigado a todos, a presença de todos. Muito obrigado a SAESP, mais uma vez, me dado a oportunidade de participar de um evento científico da nossa sociedade. Obrigado. Boa noite.